bom dia! Como é bom estarmos aqui na casa de Deus para mais um momento de meditação, edificação e estudo da palavra de Deus. Oremos. Bondoso Deus, nos colocamos na Tua presença para mais um momento de aprendizado da Tua palavra. Como sempre, somos gratos por esse grupo seleto que todos os domingos de manhã estão aqui para aprender a Tua palavra. Pedimos que o Senhor nos dirija para que tenhamos uma manhã gratificante e bastante aprendizado. Como a gente faz todo domingo, apresentamos essa caixa com o nome de pessoas que temos orado para que se convertam. Que o Senhor use os Teus servos que estão mais próximos para que levem o testemunho pessoal e através desse testemunho que o Santo Espírito trabalhe na mente e nos corações para que essas pessoas se convertam. Colocamos também um culto de hoje à noite, que seja um culto marcado pela Tua presença, que a gente consiga sanar todas as dificuldades que temos encontrado para que possamos oferecer um culto agradável a Ti. Tudo isso nós pedimos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Abram aí as suas apostilas na página 40. Deixem suas Bíblias abertas em 1 Coríntios 6. Vamos começar lendo 1 Coríntios 6 na nossa Bíblia. Depois vamos trabalhar aqui na nossa apostila. 1 Coríntios capítulo 6. Vou ler aqui do versículo 1 a 11. Diz o seguinte, 1 Coríntios 6, de 1 a 11. Se algum de vocês tem queixa contra outro irmão, como ousa apresentar a causa para ser julgada pelos ímpios, em vez de levá-la aos santos? Vocês não sabem que os santos hão de julgar o mundo? Se vocês hão de julgar o mundo, acaso não são capazes de julgar as causas de menor importância? Vocês não sabem que haveremos de julgar os anjos? Quanto mais as coisas dessa vida. Portanto, se vocês têm questões relativas às coisas dessa vida, designem para juízes que são da igreja, mesmo que sejam os menos importantes. Digo isso para envergonhá-los. Acaso não há entre vocês alguém suficientemente sábio para julgar uma causa entre irmãos? Mas ao invés disso, um irmão vai ao tribunal contra outro irmão, e isso diante de descrentes. O fato de haver litígio entre vocês já significa uma completa derrota. Por que não preferem sofrer a injustiça? Por que não preferem sofrer o prejuízo? Em vez disso, vocês mesmos causam injustiças e prejuízos, e isso contra irmãos. Vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixe enganar. Nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais, passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Assim foram alguns de vocês, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito de nosso Deus. Amém. Voltando aqui para a nossa apostila, na página 40, então, Paulo está trabalhando nesse bloco com 3 problemas na igreja. Então, tratamos a semana passada, no capítulo 5, de um problema de licenciosidade ou imoralidade sexual. O camarada estava tendo relação com a madrasta. Paulo orienta a igreja para ter uma assembleia e excluir esse cidadão que não queria se retratar. Agora Paulo vai tratar de outro assunto, que são litígios legais, versículos 1 a 11, está aí na apostila, né? Número 2, litígios legais. Terminando a questão da licenciosidade no capítulo 5, Paulo continua tratando agora da questão do litígio entre irmãos em tribunais pagãos. A notícia de que alguns membros daquela igreja estavam processando outros, movendo ações dos tribunais pagãos, era algo profundamente
extremamente chocante. E imediatamente Paulo os repreende, dizendo: como ousam ir à justiça diante dos injustos? Paulo está dizendo: vocês são justos, já não deveria ter desavença, né? Mas se tem, resolvam aqui. Não vão levar o problema para que injustos resolvam ou julguem a causa de pessoas justas. É o que Paulo vai tratar aqui, certo? Paulo raciocina aqui que se os cristãos não devem julgar os de fora, conforme verificamos em 1 Coríntios 5, 12 e 13, então não deveriam os de fora ter qualquer coisa a ver com o julgamento de cristãos. Nos casos em que dois cristãos em conflito um com o outro, podem ser julgados pela igreja local. Ele nos permite entender que os cristãos devem viver acima da lei, já que possuem a lei superior de Cristo para obedecerem. A seguir, Paulo os admoesta a solucionar as suas questões dentro da igreja. Paulo está dizendo: ó, existe a lei lá fora, mas Paulo está dizendo: olha, primeiro, são pagãos, são pessoas que podem julgar com parcialidade, são injustos, e vocês são cristãos. E o tribunal lá de fora é inferior ao tribunal divino, o tribunal de Deus. Então, se vocês querem resolver, leve para o tribunal de Deus, resolvam dentro de vocês, dentro da igreja de vocês. Primeiro, porque vai ter um padrão de julgamento sério, justo, e ao mesmo tempo vocês não vão envergonhar a igreja, levando as questões lá para fora, certo? Mais ou menos isso que Paulo quer tratar. Então ele começa a mostrar aqui o erro. Qual era o erro? Aqui, na verdade, dois erros são referidos. Então, quando a gente lê, a gente pensa que é um erro só. Mas na realidade são os dois. Vamos ver quais são. Primeiro, a adoção de um critério pagão para um caso cristão. Então, você vai resolver uma questão religiosa, uma questão de demanda entre o corpo de Cristo e a igreja, mas está usando o critério lá de fora. Está totalmente errado. Né? Vamos lá. No versículo 1 ao versículo 6, Paulo trata disso. Paulo usa palavras fortes para reprovar a atitude daqueles cristãos. Olha o que ele diz: para vergonha vou digo. O que Paulo está dizendo? Vocês estão envergonhando a igreja, vocês estão envergonhando a mim, vocês estão envergonhando a Cristo. Então, para vergonha vou digo: mas vós mesmos fazeis a injustiça e fazeis o dano. Vocês cometem injustiça e ainda cometem um dano. Ele já mostra aí que são dois problemas. Ele não está desprezando aqui o valor dos tribunais, não é? Seu apelo à comunidade cristã é que eles decidam suas diferenças pessoais por si mesmos, sem levá-los ao juízo. Então, o primeiro problema é que eles estão adotando um critério pagão para resolver uma questão do caso cristão. Segundo erro, a demanda entre os irmãos. E na realidade, esse segundo erro é que gerou o primeiro, né? Que a gente tratou aqui. Versículo 7. A principal preocupação de Paulo não é que fosse feita a justiça. Para ele, isso era uma questão secundária. Questão maior é que aqueles cristãos não haviam ainda aprendido um dos primeiros princípios da moralidade cristã. Não haviam assimilado a recomendação de Jesus no tocante a voltar também a outra face, a andar a segunda milha, a dar também a capa. Mateus 5, 38 a 42. Veja, quando Jesus está ensinando do Sermão do Monte, ele vai falar sobre isso. E ele está dizendo que quando nós nos convertemos, a nossa justiça tem que transcender, tem que ser maior do que Paulo fala, do que os escribas e dos fariseus. Nós temos que ter
um padrão de justiça alto, certo? Porque lá fora o padrão de justiça é totalmente deturpado. Então Paulo está dizendo aqui, olha, vocês não deveriam nem ter problemas, certo? Mas é difícil não ter problema, porque o ser humano já é uma caixinha de problemas. Mas se o problema surgiu, então resolva. Veja, é basicamente o que Jesus ensina lá em Mateus, né? Ó, se um tem um problema com o outro, tenta os dois resolver. Não resolveu? Chama duas testemunhas. Não resolveu? Leve o caso para a igreja. Tenta resolver na igreja. Eles tinham ultrapassado toda essa barreira. Tinha problema? Já levava lá para o tribunal. Causava um escândalo para a igreja e adotando critérios pagãos, né? Então, temos aí dois erros, né? A demanda, surgiu o problema, e depois tentar resolver o problema com critérios pagãos. Letra B. A razão para evitar o erro. Paulo está mostrando que o erro poderia ser evitado, né? Paulo menciona algumas razões para os cristãos não levarem suas questões aos tribunais, resolvendo-as em si mesmo, resolvendo-as entre si. Vamos ver quais as razões que Paulo coloca aqui. Primeira razão, Paulo fala assim, ó, vocês devem resolver o problema entre vocês. Primeiro, por quê? Porque vocês julgarão o mundo. Então Paulo está dizendo, olha, as questões do mundo são muito maior do que essas questões pequenas entre vocês. E se Deus vai usar vocês para resolver as questões do mundo, para julgar o mundo, então vocês deveriam ter capacidade de se julgarem entre si. É o que diz aqui. Ó. Esse conceito ratifica o ensino de Jesus, que associa os 12 a si no julgamento. Alguém leia lá, Mateus 19, 28. Dá para ler, Alex? E Adelson lê Daniel 7, 18. Isso, Mateus 19, 28. E Jesus disse, de verdade vos digo que vós que me seguiste quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentarei sobre 12 tronos para julgar os 12 tribos de Israel. Jesus dizendo para os apóstolos, no dia do julgamento vocês estarão lá para julgar, certo? Veja também Daniel 7, 18, é o diácono Adelson, né? Mas os santos do Altíssimo receberão o reino e possuirão para todo sempre, de eternidade na eternidade. Aí, ó. Essa ideia de participar do reino, que já Daniel fala, e que Jesus também concretiza aqui. Paulo está dizendo, olha, vocês são pessoas escolhidas por Deus para julgar os problemas do mundo. Então deveriam ter capacidade de julgar os problemas entre vocês, que à vista dos problemas do mundo são menores, certo? Então aqui, ó, esse conceito ratifica o ensino de Jesus, que associa os 12 a si no julgamento. Liga-se também a Daniel 7,18, onde possuir o reino inclui uma participação na autoridade do rei. O Senhor nos deu autoridade para julgar. Este é um dos ensinos fundamentais do cristianismo. Os santos julgarão o mundo. Em certo sentido, julgamos o mundo hoje. Paulo o faz quando chama o mundo de injustos. Nós, porém, julgaremos o mundo no sentido futuro. No juízo final do último dia, os santos serão juízes assistentes de Cristo. Naquele dia, o mundo que agora julga o cristão como sendo nada, como tolo e somente digno de desprezo,
dignamente se verá julgado pelos próprios cristãos aos quais ele desprezava. Então Paulo está dizendo, primeira razão para vocês não levarem a questão lá fora, que Deus escolheu vocês para julgar o mundo, certo? Isso está no versículo 2. Lá no versículo 3, nós temos aqui outra razão. Os cristãos julgarão os anjos. Olha aí que coisa bonita, gente. Além da gente julgar o mundo, as pessoas que não querem nada com Jesus, os anjos serão julgados por nós. Principalmente os anjos caídos, né? Que já tem sua sentença decretada. Paulo diz isso no versículo 3. Os cristãos também julgarão os anjos. A Bíblia ensina em outros trechos que haverá um julgamento de anjos. Isso está em 2 de Pedro 2,4, Judas 6, Apocalipse 20, 10. Os santos tomarão parte naquele julgamento. Paulo está dizendo que o povo de Deus, em virtude do seu relacionamento com Cristo, julgará o mundo e aos anjos juntamente com ele. À luz desses fatos, os santos são competentes para solucionar as suas próprias disputas. Quem ousaria pensar que os santos, que hão de julgar o mundo e os anjos, são indignos de julgar uma questão trivial entre eles? É uma ideia ridícula. Então, veja que posição o Senhor nos deu, né? Que autoridade Ele nos deu. Julgar o mundo e julgar os anjos. Isso até pelo nosso padrão. A nossa conduta vai servir de exemplo. Eu creio que no dia do julgamento o Senhor vai falar assim, está vendo essas pessoas aqui, esses que eu escolhi para julgar o mundo, eu escolhi porque eles são dignos, levar a sério a minha palavra, obedecer a minha lei, estão aqui, e vocês deviam ter eles como exemplo. Mas já que vocês não tiveram, eles agora vão dar sentença a vocês, né? Então a nossa vida deve falar mais alto. Por isso que Jesus fala que nós somos o sal da terra e a luz do mundo, certo? Bom, então por que os cristãos participarão do julgamento agora? Porque os juízes do mundo são desqualificados. Primeiro Paulo fala lá, vocês devem resolver a questão entre si, porque os cristãos participarão do julgamento futuro, julgando o mundo e julgando os anjos. Segunda razão, porque os juízes do mundo são desqualificados. Ele fala isso no versículo 4. Paulo está querendo dizer aqui que os juízes de fora não conhecem os princípios, vira a página aí, não conhecem os princípios que regem a comunidade cristã. Portanto, estão desqualificados para o julgamento nas demandas cristãs. Gente, lá fora o mundo não conhece a fundo o que é a palavra perdão. E da igreja o perdão é ensinado. Os crentes são ensinados e estimulados a perdoar. Lá fora o mundo não perdoa. Então eles não têm essa base de critério para julgar, porque está totalmente distorcido da palavra de Deus. Tá? Continuando aqui. As leis que regem a comunidade cristã são leis estabelecidas por Cristo, as quais transcendem a todas as leis terrenas. Jesus deixou registrado que nossa justiça tem que exceder a dos escribas e fariseus. Está lá no Sermão do Monte, Mateus capítulo 5, versículo 20. É interessante também notar os termos que Paulo usa em relação aos tribunais humanos. Ele os chama dos de fora, de nenhuma estima, de injusto e de incrédulo. Olha as qualificações que os tribunais humanos têm. São tribunais, Paulo chama, são de fora, não tem nenhuma estima, são injustos, são incrédulos. Então Paulo está dizendo, como é que você vai pegar uma questão pequena que vocês poderiam resolver? Vocês que são capacitados para julgar os anjos e os mundos, e vocês vão pedir julgamento dos de fora, daqueles que não têm nenhuma estima, daqueles que são injustos, daqueles que são incrédulos. Por isso que Paulo fala, eu, a
Terceira razão, Paulo fala, porque é uma vergonha para a igreja. Então, primeira razão, porque os cristãos estão capacitados para julgar os anjos e o mundo. Segunda razão, porque os tribunais de fora não têm um critério, tem uma justiça que não chega à justiça de Deus. Terceiro, porque isso é uma vergonha para a igreja, versículos 4 a versículo 6. Paulo passa então a perguntar: não há porventura nem ao menos um sábio entre vós? O que Paulo está fazendo aqui, gente? Paulo está dando uma alfinetada neles, está dando uma cutucada. Por quê? Porque os crentes da igreja de Corinto, tinha aqueles que se achavam sabichões, né? Sábios. Paulo está dizendo: vocês se acham sábios? Cadê os sábios? Não tem nenhum sábio no meio de vocês para resolver essas questões? Vocês se dizem tão intelectuais, mas e agora? Cadê a intelectualidade de vocês? Não conseguem resolver um problema entre rixa, entre irmãos? Então Paulo dá uma cutucada neles aí. A pergunta dele deve ter envergonhado os coríntios que se julgavam sábios, mas sua tolice aparecera de novo. Eram, sem dúvida, sábios segundo o mundo, mas na prática da vida cristã eram tão atrasados que não tinham entre si um só sábio que pudesse tratar de suas disputas pessoais. Se deixavam seus casos serem julgados pelos de fora, ou pelos de nenhuma estima, ou pelos tribunais, isso é, por tribunais, por juízes de tribunais seculares. Isso redundava em vergonha para eles, porquanto assim permitiam que a dignidade da igreja fosse diminuída, embora a igreja seja o futuro tribunal do mundo e dos próprios anjos. No versículo 6, Paulo mostra que já era uma desgraça que os cristãos entrassem em conflito por causa de interesses de natureza puramente material. Mas já que tais desentendimentos eram inevitáveis, então constituía dupla desgraça o fato de que dois discípulos de Cristo buscassem encontrar solução ou arbítrio da parte de incrédulos. Ainda que mais ocorresse, o testemunho cristão seria bem debilitado, porquanto os vários escândalos surgidos na congregação local tornar-se-iam do conhecimento público. E isso na presença daqueles que já costumavam zombar de Cristo e de sua cruz, o que certamente acontecia na cidade de Corinto. O simples arbítrio por parte de algum cristão sábio teria evitado esse apelo para a lei secular dos incrédulos, os processos legais perante juízes injustos. Quarta razão, quarto motivo para não levar as causas lá para fora. Porque o resultado de tais litígios finda em derrota. Paulo está dizendo que adianta você ganhar, mas isso vai ser uma derrota para vocês, uma derrota para a igreja. Vai quebrar a comunhão, vai quebrar o convívio entre vocês, vai quebrar a unidade. Paulo coloca isso no versículo 7 e 8. Paulo mostra que só o fato de haver demanda entre eles já é uma derrota. Nisto o cristão sofre perda, uma grande perda em honra e dignidade, e também uma perda igualmente grande quanto à comunhão e o amor cristão. A comunidade inteira de Corinto sofrera perda naquela questão, sem importar quem recebera o julgamento favorável. O cristão em favor de quem houver parecer favorável em tribunal pagão, talvez imaginasse ter conquistado uma vitória, mas na realidade tanto ele mesmo como a congregação inteira recebera um rude golpe, tendo perdido muito mais do que a vantagem de ter recebido o veredito favorável, em torno de alguma questão material e mundana. Pois, quando a solidariedade e a irmandade da igreja são perturbadas,
então a comunidade cristã inteira é prejudicada. Paulo está dizendo, está trazendo prejuízo para a igreja. Não é prejuízo financeiro, prejuízo espiritual, prejuízo moral e de ética. E agora Paulo sugere a correção. Como é que se corrige esses problemas? Paulo mostra que para se evitar o mal que estava ocorrendo naquela igreja, os cristãos deveriam seguir os seguintes passos. Primeiro, fazer tudo para que não exista demanda, versículo 7. É a primeira coisa, né, gente? Se levar a sério a palavra, já não haveria demanda. Certo? Segundo, preferir sofrer perdas e danos do que levar o irmão aos tribunais do mundo. Paulo fala, às vezes é melhor perder do que levar lá para fora. Terceiro, levar as causas entre os irmãos a um tribunal qualificado da própria igreja. Paulo está propondo isso, vamos falar um pouquinho sobre isso. 4, colocar acima de tudo a reputação de Deus, da igreja e do outro irmão. Paulo diz, por que não preferir sofrer injustiça? Por que não preferir sofrer o dano? Recorrer à justiça de qualquer forma, e especialmente contra o irmão, é decair do padrão de comportamento cristão. O cristão deve, pelo contrário, estar mais preocupado com a reputação do seu Pai Celeste do que com as suas próprias vantagens. É preferível sofrer ofensas e perdas, injúrias e danos, do que procurar infligi-los a outra pessoa. Tomar vingança é sempre uma atitude anticristã. Os cristãos frequentemente esquecem disso. Como, pois, o cristão deve solucionar problemas pessoais? Em primeiro lugar, deve ter um correto senso de valores espirituais. Colocar acima de tudo a reputação de Deus, da igreja e do seu irmão. Em suma, as questões entre os cristãos devem ser solucionadas pacificamente, segundo aquilo que a gente falou, Mateus 18, 15 a 17 e 1 Coríntios 6, 15. O que é que Mateus 18, 15 e 17 diz? Paulo fala, Jesus, se teu irmão tem alguma queixa contra você, ou você tem alguma queixa contra ele, senta os dois, resolveu, acabou, não se toca mais nisso. Não resolveu? Traga 2 ou 3 testemunhas, tenta resolver. Resolveu, acabou. Não resolveu? Leve para a igreja. E se não a igreja não resolver, considera como publicano. Certo? Gente. E aí a gente vai entender isso, e é justamente isso que Paulo está dizendo. Paulo está propondo aqui que, primeiro, a igreja deve viver orientada pelas leis. Nós temos as leis lá fora. As leis servem para a gente também, certo? Mas nós temos uma lei superior, que é isso aqui. Certo? Então imagine, questão de hoje em dia, muita gente processa o outro por calúnia, né? Lá na igreja, vamos supor que a Bia caluniou a Deus. Vou processar. Então, chega aqui, Bia, caluniou, você está errado. Não. Chama a liderança da igreja. Resolveu ou não resolveu? Leve para a igreja. Numa assembleia administrativa. Está aqui, gente. Bia, não faz isso. Está errado. Tal. Resolveu, acabou. Não precisa levar lá fora. Aí não resolveu, exclui.
excluído, o carrinho tem direito agora de lá. Levaram no tribunal, tá certo? Mas tenta resolver aqui. Porque se a gente leva a sério a palavra, gente, as coisas se resolvem. O que Paulo está dizendo? Que a igreja deveria ter esse tribunal, gente, né? Imagine uma igreja, gente, que tem pessoas de diversas classes sociais, né? E aí tem um advogado na igreja. Faz uma espécie de um tribunal na igreja. Tem uma dificuldade, chama aqui um advogado cristão, conversa conosco, vamos resolver isso aqui, vamos fazer um acordo. Né? É isso, tenta resolver na igreja. Porque imagina o escândalo lá fora. Porque a gente vê nas páginas, isso aqui fez aquilo, isso aqui fez aquilo. Agora quando fala, um crente fez isso, um pastor fez isso. Escândalo que vem, né? É aquela alta dimensão que fica, né? Fala, João, quero levantar o nome. Estou entrando nesse mérito aí, porque às vezes a discussão entre dois irmãos, né, que foram criados na igreja, mas um começou a dever para o outro e talvez foi aumentando essa quantia e eles tentaram talvez resolver entre eles aí e não conseguiram. Eu estava acontecendo nessa época aí na igreja lá, né? Talvez eles apelaram para todos os recursos da igreja, mas não conseguiram levar para o tribunal, né? Aqui não. Porque a gente vê, O que a gente vê aqui não, Paulo fala, vocês já levaram, não resolveram. Paulo está dizendo assim, tinha que resolver primeiro na igreja. Ele já leva para o tribunal sem resolver. Porque há casos aí, né, que as pessoas não recorrem primeiro, né, à justiça de Deus, né? Sim, tem que ser primeiro. E Se é um pagão lá fora, é outra questão. Certo? aí Mas se aqui, tenta resolver, gente. Né? E a gente, quer ver? Essa questão de emprestar dinheiro, essa é séria. A gente, tem gente que usa um texto fora do contexto. Olha, maldito homem que confia no outro homem. Jeremias 17,5 não fala isso, está dizendo maldito homem confia em si. Né? Eu até brinco, mas tem textos bíblicos que falam para a gente não ser avarista, para não. Né? Já viu aquele ditado que quem empresta ao pobre dá a Deus. Quem empresta ao pobre dá a Deus. Já era, a Deus, deu a Deus. Então, confiou, né? sim, mas olha, o irmão lá está numa necessidade realmente para ser. Irmão, está sério isso? Você vai honrar o compromisso? Vai lá. Não honrou? Tenta levar para a igreja e tal. Você não vai emprestar mais para ele, gente. Acabou. Ô irmão. Tem uns casos aí de uns camaradas que dizem pastores que eu emprestei, mas eu sabia, eu vou emprestar isso aqui, se ele não me pagar, eu penso assim, eu estou dando, mas não vou dizer para ele que estou dando. Eu não quero me aborrecer, mas ele não vai me pedir mais. Pastor, você não arruma a palavra? Tá bom. Vai falar, você vai falar. Então, pastor, é que meu caso, né? O senhor está falando sobre igreja. É a mesma coisa o pecado. O irmão sabe que o pecado é bom. Às vezes se omite, porque eu não quero me envolver. Mas é errado, né? Sim. É porque o senhor está falando pela palavra. A gente tem que ir ao irmão, mas não pode ir até a igreja. Vai o irmão, conversa com ele. Ele não quer, chama as duas testemunhas. Sim. Se não der, aí leva a igreja. Porque geralmente, às vezes, a gente fala, não quero me envolver, não quero tomar partido. Mas a igreja sofre. Porque se não é resolvido, né? A igreja sofre. Mas essas pessoas, eles falam assim, eu não quero me envolver. E não se envolve em falar com o irmão, mas às vezes se envolve em ficar falando para o outro. Tá vendo, irmão? Tá vendo, irmão? Passou a ser conivente, né? É isso, é conivente. Mas, como é que o pastor permite aquele irmão cantar lá no corpo? Mas ele mesmo não vai falar para o pastor. Não vai falar. Ou se ele chega assim, pastor, olha, não vai falar que fui eu. Mas eu estou falando, irmão, então vamos trazer o caso da Assembleia. Não, pastor, comigo não me comprometo. Mas depois fica falando, você agora. Você quer falar? E a igreja depois perece, né? Sim. Porque enquanto não há limpamento, o corpo todo sofre. Sim. E você vê como é que essa questão de levar as coisas lá para fora. E isso toma uma proporção, porque tem crente que fica falando mal da igreja, que fica falando mal de dentro da igreja para a pessoa lá de fora. E como é que você vai convidar uma pessoa para vir para a igreja depois assim? Como é que eu vou para a sua igreja?
desse jeito, né? Resolve as coisas aqui, gente. Não leve lá para fora, nem para sua família. Às vezes você tem família que não é cristão, aí você chega lá, mas tem aquele irmão na minha igreja que a vontade é dar de maneira. Não sai lá fora, resolve aqui, gente. Não é melhor você chegar para o irmão, olha, eu estou com vontade de te dar um supapo, vamos lá para fora. Fala com ele, né? Aí só tá fora, mas a gente não é assim. Eu lembro que Jesus disse que nos amássemos e não que nos amassemos. Vamos dar uma pausa para nossas balinhas, para a nossa oferta aí. Mas ele sabia, você vê que ele não colocava panos curtos, não tapava o sol com a peneira. Já tentava resolver, tá? Que é errado. Paulo vai dizer, vocês estão errando duas vezes. De deixar o problema entrar e depois levar o problema para fora. Resolve aí, não leve para fora. Tá? Então, quando a gente segue aqui a palavra de Deus, é tudo mais fácil, né? Ó, não tem que ter demanda, não tem que ter problema. Tá? Teve problema? Resolve. Aplica Mateus, aqui que a gente colocou, né? Mateus 18, 15 e 17. Aplica o que Paulo está dizendo aqui. Tinha vocês têm uma ideia, eu vendia livro, tal, né? E a gente confiava nos crentes, né? Tal, vai lá. E tem muitos que não pagavam, ficavam. Um dia desse eu fui no café da manhã com o pastor, e uma irmãzinha lá, pastor meu, na próxima eu pego o que eu estou sem direito, não leva. Vai, pastor. Crente cumpre com o seu compromisso. Daqui o número do meu Pix, leva. Uma semana depois ela foi lá e depositou. E eu lembro de um caso de um aluno que ficou um tempo lá, eu cobrando nada. O pastor dele soube, o pastor foi lá e me pagou. Depois foi dar uma dura noite. É assim, resolve na igreja, leva os caras para fora, tem que resolver. Bom, Paulo vai mostrar agora, nessa questão de trabalhar com esse problema do litígio, das demandas, de levar para o tribunal, que é uma doutrina. E Paulo vai mostrar aqui, nos versículos 9 e versículo 11, duas doutrinas. Olha lá, mais uma vez encontramos lampejos doutrinários que Paulo lança ao cristão de Corinto. Temos nesse bloco um contraste entre o estado de pecado e o estado de salvação. Um contraste entre hamartiologia, que é a doutrina do pecado, e soteriologia, que não é a doutrina do solteiro, não, é a doutrina da salvação. Só. Então, a hamartiologia, a doutrina do pecado, versículo 9 e versículo 10, Paulo trata isso. Há várias manifestações de pecado aqui. Primeiro, injustiça, ser injusto, idolatria, homossexualismo, avareza. Paulo trata aqui no versículo 9 e 10, que hoje até falar disso pode até dar processo, né? Mas nós estamos usando a palavra de Deus, estamos dizendo o que a palavra de Deus diz, né? Aí eu falo, quer processar? Processa quem escreveu, foi Deus, tá? Mas olha o que Paulo diz no versículo 9 e 10, essa questão de pecados, né? Paulo diz aqui, vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Veja que Paulo está dizendo, vocês são cristãos, deveriam resolver o caso aqui na igreja, estão levando para os caras que são perversos lá. Então, eles não vão herdar o reino de Deus. Ou seja, Paulo está dizendo, vocês estão tentando resolver problemas do reino de Deus com pagãos que não vão herdar o reino de Deus. Eles não têm compromisso nenhum com a verdade. Aí Paulo começa a mostrar um pouco dessa perversidade. Voltando, vocês não sabem que os perversos não herdarão
nem avarento, crente mão de vaca, mocotó, pessoal lá de fora, nem avarentos, é isso. Não, perdão, continua antes disso. Vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixe enganar, nem imorais, pessoas que cometem imoralidade, nem idólatra, a idolatria de adorar outros deuses, nem adúlteros, entra na imoralidade sexual, nem homossexuais, aí na NVI fala, né? Passivos ou ativos, qualquer tipo de homossexuais. Nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Olha que coisa. Tudo isso está fora, a palavra de Deus está dizendo. Você quer praticar isso? Você pratica. Só que lá no céu você não vai entrar. Ah, Deus te ama, mas lá no céu isso aqui não é. Quer fazer por sua conta própria e risco. Mas não ache que Deus agora, não, você é bonzinho, pode entrar. Lá fora. É a Bíblia que diz no Senhor. E aí onde fica essa questão dessas igrejas inclusivas? E a palavra de Deus está dizendo. Então Paulo coloca aqui um bocado dessa lista de pecado, né? E ele coloca aqui essa lista dos pecados e depois a consequência, para estar dizendo, todos que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Paulo está dizendo que o reino de Deus é uma herança. É uma herança para aqueles que estão lá no Testamento. É aqueles que estão aqui no Testamento, no Antigo e no Novo Testamento. João 1,12 fala, né? Isso. Todos quanto receberam Deus o poder de Ser feito filho de Deus. Então, você faz parte do testamento de Deus, no Antigo e no Novo. Você vai herdar o reino de Deus. Agora, quem pratica tudo isso, Paulo está dizendo, não vai herdar, acabou, está fora, certo? Aqui são as consequências, ou a consequência disso. E agora Paulo vai falar sobre a soteriologia, a doutrina da salvação. Aí ele vai dizer aqui, ó, versículo 11. Primeiro ele fala sobre a conversão. Depois sobre a justificação e a santificação. Ele fala, ó, conversão. Vocês foram lavados, que é o aspecto posicional. A justificação, vocês foram justificados, é o aspecto judicial, legal. E vocês foram santificados, é o aspecto moral, ético, comportamental. Olha o que diz o versículo 11, né? Ele está dizendo, herdarão tal. Aí ele fala assim, ó, assim foram alguns de vocês. Ele está dizendo, ó, vocês assim no passado eram como essas pessoas. Já não são mais. O que Paulo está dizendo? Vocês mudaram. Tem a diferença, né? Exatamente. Vocês agora são diferentes, não pode levar o caso para essas pessoas. Vocês sabem como eles são, porque vocês já foram. Mas agora vocês não são mais o que eles são. Certo? No passado vocês eram assim. Mas vocês foram, ó. O que foram? Vocês foram lavados, santificados, justificados. Veja que Deus fez uma mudança completa na vida dos crentes de Corinto, na nossa vida. E essa mudança completa que Deus fez nos crentes de Corinto e na nossa vida, Paulo fala aqui, ó, no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Então, mais uma vez, a Trindade operando na nossa salvação. Paulo coloca isso aí, certo? Então, ó, capítulo 5 todo, Paulo trata da licenciosidade, da imoralidade sexual. Capítulo 6, versículos 1 a 11, Paulo trata de questões legais, do litígio. Agora, do versículo 12 ao versículo 20, Paulo vai lidar sobre a libertinagem. Isso a gente vai tratar na semana que vem, tá? Não vamos entrar aqui, porque não vai dar tempo. Mas Paulo vai tratar de outro problema na igreja lá. Veja, para a gente lembrar, são os 3 problemas com L: licenciosidade, litígio e libertinagem. Fica fácil de lembrar, tá? Estava acontecendo na igreja de Corinto, mas Paulo
mais uma vez, ele não faz vista grossa, mostra que tinha problema. E a gente falou, como é que estão essas pessoas que ficam acusando ele? Mas na igreja é lugar de hipócrita, tem tanta gente errada. Tem tanta gente errada porque são gente, certo? Não pode continuar com o erro. Se está continuando com o erro, tem que ser excluído. Pode frequentar se quiser, mas não é mais membro. A igreja é lugar de pessoas que estão nesse processo de santificação, de conversão. Vocês foram lavados, foram justificados e foram santificados. Tá? Então Paulo mostra, tinha problema, mas os problemas precisam ser tratados. E Paulo fala, precisa ser tratado dentro da igreja. Não leve para fora para escandalizar. Porque o padrão da palavra de Deus é maior, é superior do que o padrão do povo que é impuro da hora. Certo? Se for levar um caso desse, gente, imagine hoje o que nós estamos vivendo. Certo? Bia,